Mesopotâmia. Hoje a gente vai falar sobre a Mesopotâmia. E ao final dessa aula você verá como essa sociedade nos influenciaram. Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre dois rios. Esse nome foi dado a essa região porque ela se localiza entre os vales dos rios Tigre e Eufrates. Hoje, nessa região, está localizado o Iraque. Uma característica importante desta região é a fertilidade do solo, que a torna excelente para a agricultura. Por estar numa região cercada por desertos e áreas muito áridas, essa região se tornou especialmente atrativa para os povos nômades que passavam por ali. Alguns historiadores consideram que esta foi a primeira região no mundo a abrigar sociedades complexas, onde as funções sociais e econômicas são múltiplas e diversas. Isso por volta do 4º milênio antes de Cristo. Os primeiros habitantes. Possivelmente, os primeiros habitantes a se estabelecerem na região foram os sumérios, que construíram as primeiras cidades. Esse povo também possuía sistemas para controlar a água dos rios e realizava obras de irrigação, diques e barragens, também utilizando técnicas de metalurgia no bronze. Além disso, ficaram conhecidos por uma invenção que influenciaria toda a história da humanidade. Os sumérios foram os inventores da escrita. Aos poucos, povos nômades vindos dos desertos da Síria, os arcadianos, começaram a entrar no território pelo norte e acabaram por impor sua hegemonia nas principais cidades sumérias. Em 2330, o rei Sargão unificou o centro e sul da Mesopotâmia. Primeiro Império Mesopotâmico. Entretanto, os arcadianos não suportaram os diversos ataques sofridos e caíram diante dos amoritas. O principal governante desse império foi Hammurabi, que elaborou leis que ficaram conhecidas como o Código de Hammurabi, e tinha como característica essencial um princípio: olho por olho, dente por dente. Hammurabi também expandiu o território, abrangendo desde a Assíria ao norte a Caldeia do sul, unificando a língua e a religião em todo o território. Assim surgiu o primeiro Império Babilônico, tendo a Babilônia como centro administrativo. Os assírios. Este foi um povo de origem semita que vivia do pastoreio e habitava as margens do rio Tigre. No final do 2º milênio antes de Cristo, começaram a se organizar em uma sociedade altamente militarizada e expansionista. Dominaram toda a Mesopotâmia e alargaram as fronteiras de seu império, atingindo até mesmo o Egito ao norte da África. Os assírios foram um povo bélico, um povo de luta que impunha pesados impostos aos povos dominados, além de alistamento militar obrigatório. Isso aumentava seu exército a cada conquista, gerando, contudo, uma insatisfação crescente nos povos dominados. O último dos assírios a governar foi Assurbanipal. Responsável por diversos feitos bélicos dos quais se vangloriava, Assurbanipal é lembrado como o criador da grande biblioteca de Nínive, responsável por grande parte do que se conhece sobre os povos da Mesopotâmia. A biblioteca continha milhares de textos em escrita cuneiforme, como cartas reais, crônicas, decretos de governantes, textos religiosos e mitológicos, além de outros. O Segundo Império Babilônico. Um dos povos responsáveis pela decadência dos assírios foram os caldeus. Eles saquearam Nínive junto com aliados e organizaram o Segundo Império Babilônico. O soberano caldeu mais conhecido foi Nabucodonosor, conhecido pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel, parte de um conjunto arquitetônico para proteger a cidade de invasões. Sob seu governo, o império se expandiu e atingiu seu tamanho máximo, chegando ao mar Mediterrâneo. Após seu comando, que durou quase 60 anos, o império decaiu e em 539 a.C., os povos da Mesopotâmia foram derrotados pelos persas. Já entendi.